Oi, meu nome é Maísa e no vídeo de hoje eu trouxe a tag dos trouxas. Bora ver? Eu encontrei essa tag recentemente, ela foi produzida pela Karine Leôncio, lá do Kabuki TV, e ela vem brincar com algumas escolhas ou algumas leituras que a gente fez e que a gente vai se sentir aí bem trouxa em relação a elas. Achei muito engraçado, acho que uma tag ela é sempre uma ótima oportunidade da gente falar de livros diferentes, então resolvi compartilhar com vocês as minhas opiniões em relação a essa tag. O primeiro, seu livro favoritado, mas que muita gente não gostou. É difícil, né, falar que muita gente não gostou, a gente vê muito dos livros hypados. Mas essa é uma experiência que eu retiro dos grupos de leitura das quais eu participei. Então o primeiro deles é A Cravo e a Marca, da Verônica Hoff. É uma duologia, então o primeiro Cravo e a Marca, o segundo Destinos Divididos. É a mesma autora de Divergente, talvez as pessoas já entrem aí com uma certa resistência, mas eu amei Cravo e a Marca. Ele é uma história assim muito diferente, a gente chama ficção científica, e algumas dessas passagens a gente tem dois povos muito diferentes. Eu sei que muitas pessoas fizeram a menção a forma como ela descreve um desses povos, que eles têm a pele escura, são descritos como selvagens, então muita gente viu aí a questão do racismo. Talvez por conta disso esse livro não tenha sido favorito de muitas pessoas. Ele é descrito assim no primeiro momento, mas na hora que a gente vai conhecer esses povos, a gente vê que a história é bem outra. E para quem gosta de Star Wars, aqui a gente tem algumas cenas de batalhas com naves que são muito semelhantes. Uma cena específica, eu vi a Estrela da Morte apontando aí e sendo responsável pela destruição de alguns planetas. E esse daqui também é pela experiência de leitura conjunta, O Beijo Traiçoeiro, publicado pela editora seguinte, da Erin Beach. Eu gostei muito, eu achei que a personagem principal, a Sage, ela muda muito ao longo da história. Eu sei que muita gente ficou incomodado com isso, porque de repente ela era uma personagem que vive ali sob a custódia de uma família, ela é muito reclusa, ninguém dá muita bola pra ela, e ela se torna um personagem extremamente importante nessa trilogia, muito inteligente, muito sagaz. São vários reinos e grande parte desses reinos são inimigos, então a gente tem intriga política, tem movimentos aí de uma provável guerra, alianças, e a Sage está atrelada a todos esses eventos. Eu gostei muito e não sei porque que as pessoas não favoritaram. Se você gosta desse tipo de trama, dê uma chance à trilogia. E tem dois, um livro que você teorizou muito, mas errou todas as respostas. O primeiro deles é Boneco de Neve, do John Nesbo, publicado pela Record. Aqui a gente vai acompanhar um personagem, um detetive atrás de um serial killer, e são reviravoltas atrás de reviravoltas. A gente acompanha a investigação através dos olhos desse detetive, mas a gente vai sendo enganado ao longo da trama, porque vem uma resposta, a gente descobre que não é aquela, vem uma outra resposta, descobre que não era aquela, e quando vai caminhando para o final, apesar de eu ter atentado para algumas coisas, ainda assim foi surpreendente. E por conta disso quero retomar as histórias do detetive Hole. Outro que eu fui pega de surpresa foi Objetos Cortantes, da Gillian Flynn, publicado pela Intrínseca. É um livro forte, é um livro cheio de gatilhos. Em alguns momentos a gente se sente assim um pouco nauseado até, sabe? Ele é uma história bem forte mesmo. E eu fui completamente surpreendida, porque sabe quando você chega ao final e fala assim, nossa, realmente existe maldade no mundo? Enfim, fui feita de trouxa, fui realmente enganada, me surpreendi, porque nunca imaginei esse desfecho que essa história me trouxe. E tem 3, Surto no Plot Twist, um livro com uma reviravolta marcante e inesperada. Muitos livros que eu tenho lido ultimamente têm trazido essas reviravoltas, mas o primeiro deles é em relação a essa trilogia, Sombria e Solitária Maldição, publicado pela Plataforma 21. É uma trilogia, nós só temos o primeiro e o segundo livros publicados no Brasil, e aqui a gente tem uma reviravolta ao final que me surpreendeu. Eu sei que essa também é uma história que as pessoas
pessoas ou gostaram bastante ou não gostaram. Eu gostei. Ela caminha um pouco devagar, mas ela traz personagens muito diferentes. Por exemplo, a protagonista principal, ela tem paralisia cerebral. Ela é muito resiliente, eu gosto muito da Harper. E o final traz um plot que eu não estava esperando por ele. Imaginei que ele fosse terminar de uma determinada maneira, que é previsível de certa forma, mas depois do final a gente tem esse plot e aí realmente foi correr para ler o segundo. Então esse daqui foi um dos plots. E o outro eu trago novamente Crave a Marca. Esses dois personagens, que são a Syra e o Eikos, eles são personagens de dois povos que estão em guerra há muito tempo. E há um plot em relação a esses dois personagens que eu também nunca imaginei. Ao final desse primeiro livro, um desses personagens entende o que aconteceu de diferente, e no segundo, finalmente, esse segredo ele vai sendo revelado. Mas assim, é um plot que me pegou, não fazia ideia, também imaginava que a história ia caminhar de uma forma não que fosse previsível, mas ela acrescenta esse plot aí para deixar a história melhor ainda. Então não poderia deixar de voltar a indicar Crave a Marca. Quarto item, um livro que parecia uma coisa, mas era outra. Eu vi algumas pessoas falando desse livro, Vergonha, da Brittany C. Sherry. Aqui a gente tem uma história que, quando a gente compra pela capa, a gente imagina que é mais um hot. Todo mundo vai falar de capa feia, livro bom. Sempre esse livro é mencionado. Se você estava esperando um livro hot, pode tirar o cavalinho da chuva, porque você vai tomar choro, lamúrias, dor, reviravoltas, traições, um volta e não volta. É um livro muito bom, eu gosto dessa história. É uma história em que não temos um casal que vai se encontrar e vai ficar feliz pro resto da vida, não. Ele é uma relação que é construída pedacinho por pedacinho. São dois personagens com muitas cicatrizes, com um passado muito cheio de dores, e eles têm de primeiro resolver internamente o seu passado, as suas dores, para depois se permitirem entregar alguma outra relação. 5, um personagem principal que mudou da água pro vinho. Acabei escolhendo Nevernight, do Jay Kristoff, que tá de volta à moda aí por conta de O Império do Vampiro, publicado pela plataforma 21. Mas nessa trilogia a gente tem um personagem, que é a Aisling, que muda muito ao longo da história. Não dá pra falar muito porque acabaria entregando um pouco do que acontece com ela, mas é uma personagem que acabou não me cativando. Eu sei que muita gente gosta dela, mas ela tomou uma decisão que mudou toda a trajetória dessa história e eu não consegui perdoá-la por isso. Mas ela muda e ela consegue perceber que essa decisão dela foi uma decisão ruim, mas eu não fiquei convencida dessa mudança. 6º item, Caí no Golpe, um livro que me decepcionou. Eu li a trilogia As Fronteiras do Universo em 2020 e eu fiquei bastante encantada com a trama de A Bússola de Ouro. Gostei muito daquela história e fui correndo ler os outros livros. A Faca Sutil, eu achei que houve uma mudança ali do tom da história e eu achei ela mais arrastada, muito lenta. E a Luneta Âmbar, há uma mudança completa, é como se fosse um outro autor escrevendo essa história. Eu não gostei do final de forma alguma, mas o problema mesmo foi essa mudança na trama. Há uma mudança muito grande em quem são os vilões, em como eles se comportam, acima de tudo pela mudança do vilão. Não me convenceu, então eu realmente caí no golpe aqui. E um outro que eu sei que voltou a fazer um sucesso enorme por conta do lançamento do box, Os Garotos Corvos, da Meg Stiefvater, publicado pela Verus. O que acontece? Eu gosto muito desse primeiro livro. O segundo livro é um dos livros mais malucos que eu já li. Não é à toa que por conta dele surgiu a nova trilogia dela, que é O Chamado do Falcão. Eu gostei muito do que ela trouxe nesse segundo livro. O terceiro livro é bom. O quarto livro, a escrita da autora, ela é uma escrita muito boa, muito fluida, a gente lê muito rápido, ela traz aí elementos muito interessantes, mas tudo que ela se propõe no primeiro livro, ela vai perdendo ao longo dos outros 3 livros. E no final, ela não me entregou nada do que prometeu. Então eu fiquei assim, né? E aquele mistério. Eu gosto da escrita da autora, quero ler outras histórias dela, tanto que eu já estou com O Chamado do Falcão aqui.
Mas realmente Os Garotos Corvos, o final dessa história me decepcionou. 7. Eu Pareço uma Palhaça, um livro com um casal irritante. O primeiro é Uma Escola do Bem e do Mal, do Soman Shainani, publicado pela Gutenberg. É uma história que eu gosto muito, estou acompanhando, né, livro a livro, já li o 5º livro, esperando o lançamento do 6º. Mas é que nós temos um casal aqui que ele se torna irritante. Tudo bem que eles são adolescentes, mas eles são adolescentes em uma situação em que eles precisam ser muito mais maduros. Principalmente ele. O Tedros é um personagem muito irritante. E ele, nesse casal, ele é aquela parte que sempre desconfia, nunca acredita. Para ele, sempre a pior situação é a que é a verdadeira. Mas o Tedros e essa protagonista, por conta dele, eles são um casal que são bem irritantes. Espero sinceramente que no 6º livro eles resolvam essas diferenças e finalmente se permitam um final feliz. E o outro casal que também me deixou bem irritada é Filhos de Sangue e Osso, da Tomy ADM. Nós temos 2 protagonistas, a Zélie e o Inan. Ela vai ser responsável aí por uma magia ancestral e ela não quer saber disso porque ela seria amaldiçoada. Então são personagens que carregam essa magia antiga, eles têm esses cabelos brancos. E o Inan é o príncipe, é aquele que prometeu cegamente acabar com toda a magia no seu reino. Cegamente, ele não se permite em nenhum momento parar e refletir o significado dessa decisão do pai dele, o rei. E os dois se encontram, primeiro se odeiam e de repente surge aí o interesse. Eu achei que houve pouco desenvolvimento nesse casal. Tanto é que se você está procurando romance nesse livro, pode desistir. Mas, no entanto, o relacionamento deles, em nenhum momento nesse primeiro livro, tem nenhuma possibilidade, nenhuma construção que me faça acreditar que seria possível que eles ficassem juntos. São tipicamente aquele inimigos para o amor, mas esse livro inteiro eles permanecem no inimigos. Mas é uma história encantadora, principalmente porque a autora se inspirou nos orixás quando ela esteve aqui na Bahia. E ela fala isso nos agradecimentos, que a inspiração veio quando ela esteve na Bahia. Quem é que não se inspira quando visita a Bahia? É um livro que vai ser adaptado, já teve os direitos comprados, mas esse casal vai precisar rebolar muito para convencer a gente de que realmente eles querem ficar juntos. 8. Onde Estou? Uma série que mudou completamente o enredo no decorrer dos livros. Eu não poderia falar de outro que não O Ceifador, do Neil Shusterman, publicado pela Seguinte. Aqui a gente tem uma distopia. O primeiro livro é sensacional. O segundo livro termina com um plot desesperador. E o terceiro, ele muda completamente. Eu já comentei isso em vídeos anteriores. A impressão que tem é que é um outro escritor também. Porque ele tem uma história redondinha no primeiro, no segundo. No terceiro ele faz uma curva de 180 graus. Essa mudança é muito louca. Não me desagradou. Mas eu sei que muita gente não gostou da finalização da trilogia Sight justamente por conta dessa mudança de narrativa. Mas fica aí a minha escolha. Além desse, eu também queria mostrar Estilhaça-me, da Tahereh Mafi, publicado pela Novo Conceito. A gente tem primeiro uma trilogia e a autora depois resolveu continuar escrevendo essa história. Ela tinha material para isso, mas ela traz uma mudança na origem dos personagens que deixou tudo muito mais interessante. Também falei recentemente disso. Coloquei essa série para finalizar agora esse ano, porque eu realmente estava esperando todos eles serem publicados, porque ela trouxe tantas coisas novas para a trama que eu queria ler todo de uma vez. Então aqui a gente tem uma mudança significativa no enredo também. 9ª pergunta, Nesse Golpe Eu Amei Cair, um livro com um vilão carismático. Eu tinha feito uma lista com vilões que na verdade não eram vilões. Depois a gente descobria que eles eram os verdadeiros protagonistas. Mas eu resolvi focar naqueles que são vilões de fato. Ou, pelo menos, um deles é um vilão de fato, o outro eu ainda passo pano. O primeiro deles é A Vida Invisível de Ed La Rue, da Via Schwab, publicado pela Galera Record. Aqui a gente tem um vilão que é um vilão. Ele é o vilão, não tem o que falar. Ele é um deus da escuridão, responsável aí por tomar as almas de humanos por conta de pedidos. Então ele é o vilão, mas a gente torce por ele. E em dado momento a gente quer que ele seja feliz. É possível isso? A gente torce pro vilão. E por isso esse aqui é um vilão que eu achei que foi bem construído. A gente odeia ele, depois a gente ama arrebatadoramente. Mas ele é o vilão, não tenho dúvida.
Agora um outro, e eu não vou falar o nome dele, porque eu não quero estragar a experiência de ninguém, mas é um dos personagens de A Rainha Vermelha. Quem leu sabe de quem eu tô falando. E quem leu, eu vou dizer o seguinte, pra mim ele não é o vilão. Eu realmente passo muito pano pra esse personagem, porque é um personagem muito bem construído, é um personagem com um passado trágico e que sim desculpa tudo que ele fez. Ele não teve escolha, é o que eu acredito. E a última pergunta, meu destino é ser trouxa, o autor que você mais leu e mais sofreu. Bom, eu fiz as contas aqui, eu li 16 livros da Cassandra Clare, e apesar de ser uma fantasia, mas ela tem personagens que amam, que odeiam, que morrem, que são esquecidos. Até que ela não tem matado tantos personagens não, mas a gente sofre sim com as histórias dela. Inclusive estou esperando Corrente de Espinhos, o último livro da trilogia As Últimas Horas, porque o final do segundo livro foi daquele de deixar a gente realmente com o coração bem apertado. E a outra autora é a Sarah J. Maas, já li 14 livros dela, e estou aguardando a ansiosa Casa de Céu e Sopro, que eu acredito que essa semana chegue em minhas mãos. Já vi muita gente recebendo essa história. Eu sei que já tem gente soltando spoiler. Gente, não façam, isso não estraga a experiência dos outros. A galera Record já pediu para que a gente grave o momento da leitura de um certo determinado capítulo desse livro. É um calhamaço, são quase 900 páginas. E eu queria, assim que receber esse livro, começar a fazer essa leitura. Mas a Sarah J. Maas é dessas mesmo que adora despedaçar o coração da gente. Bom, então foi isso. Espero que vocês tenham gostado das minhas respostas. Se tiverem curiosidade, eu vou deixar as perguntas aqui na caixa de descrição. Vou também deixar o vídeo da Kabuki, da Karine, para vocês verem as respostas dela. É bem divertido ver o tanto que a gente, em alguns casos, gosta de ser feito de trouxa. Se você tiver vontade de responder essa tag, me marca, quero saber suas respostas, ou então vem me contar aqui embaixo quais seriam as respostas para essas perguntas. Vou deixar o link de compra da Amazon aqui na caixa de descrição. Se você puder utilizar o meu link para sua compra, eu vou te agradecer muito. Vou te pedir a gentileza, se é a primeira vez por aqui, para se inscrever, para curtir, para compartilhar, para ativar o sininho de notificação, vídeos toda quarta-feira, eventualmente às sextas também. E eu vou te pedir a gentileza de me seguir nas outras redes sociais, Scooby, Instagram e lá no Twitter. Twitter, ultimamente, a gente só sabe falar de Big Brother, mas a gente fala de livro por lá também. Muito obrigada pela sua paciência, te desejo ótimas leituras e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!